Eu acho que é isso, sobre isso que estão eventualmente falando, né? Sobre esse tema de filho espiritual e tal. Não, havia mais um plus, que é sobre se eu deveria falar, eventualmente, por exemplo, receber o argumento dos mandamentos e falar apenas a informação básica, que para mim não resolveria o problema, mas já serviria eventualmente, vamos dizer, para não ser criticado, para eventualmente retornar depois e prestar as outras informações importantes. Assim, isso seria um pouco criticável, porque também não adianta tanto eu falar informações básicas sobre a questão dos mandamentos, de falar algumas informações que as pessoas iam perguntar, tá, ok, mas isso que você. Mas isso que você está falando, eventualmente, de alguma forma, é contra Cristo. E daí eu não daria resposta nenhuma. Então, quer dizer, ia ficar estranho para as pessoas. Algumas talvez até aceitassem. Daí, claro, poderia ver o raciocínio, mas se você pegar uma pessoa só, não, claro, ok. Mas a questão não é exatamente essa. A questão é que isso poderia gerar escândalo em relação às outras pessoas que aceitariam Cristo. Isso também poderia gerar escândalo, uma vez que eu não teria, até para um resguardo próprio, informações para explicar alguma coisa, vamos supor, eventualmente, contra a doutrina cristã. Então isso seria um problema. Só que, na verdade, pelo próprio tema em si mesmo, que eu acho que isso até seria ruim por um lado, mas se ninguém reclamasse, seria algo que de alguma forma me justificaria, não totalmente, mas em parte. E aí eu acho que inclusive eu não seria tão atacável assim pelos outros. Qualquer repreensão contra mim teria menos valor. Não que eu acho que elas tenham muito valor, na verdade. Né? Porque para mim, como eu já expliquei, a repreensão específica teria que ser de que eu deveria descobrir maternidade espiritual, eventualmente até antes da questão dos mandamentos. A questão dos mandamentos me justificaria para falar depois, enfim, independente. Essa para mim seria o melhor caminho. Esse para mim seria o melhor caminho. Mas independente. Se entender que eu teria que fazer a pregação já com informações básicas e sem informações de média ou alta complexidade, de qualquer forma, não, porque eu estava levando em consideração a possibilidade de receber isso no começo, se eu recebesse esse argumento no começo. Então, por exemplo, alguns dias depois do momento em que eu saí do ministério, se eu tivesse permanecido no ministério, eu receberia já o argumento dos mandamentos. Pode ser que isso não tivesse acontecido, pode ser que eu recebesse, como eu já falei, muito tempo depois. Então eu não aceito isso, porque você tem que levar em consideração, aí que tá. Não, e mesmo na hipótese de curta duração. Se eu recebesse o argumento dos mandamentos, se eu ficasse mais um pouquinho só de tempo no ministério, eu receberia o argumento. Não. Porque se eu ficasse um pouco de tempo, mas antes houvesse escândalo e eu não conseguisse responder, eu não sei se aceitaria, porque dependeria do meu grau de responsabilidade. Depende do quanto eu conseguiria proteger as pessoas. Na hipótese de duração maior, pior ainda. Porque não adianta, eu vou receber o argumento 10 meses depois em relação aos mandamentos. No meio tempo vai haver muito escândalo. Eu não consigo proteger as pessoas. Mas eu poderia ter falado as informações básicas? Não, apenas se eu tiver proteção em meio ao pecado, que é o motivo pelo qual eu questionei. Eu falei, mas se eu não tiver proteção, o que vai adiantar? Então eu não aceitei isso com naturalidade. A questão que eu admitiria que poderia ocorrer em relação aos mandamentos e que eu seria que eu seria responsabilizado por falar é se eu recebesse o argumento rápido para falar o básico, e aí não teria, vamos dizer, muito motivo para a proteção das pessoas, e as pessoas eventualmente não se escandalizassem, ou na situação que eu conseguisse ter proteção em meio ao pecado para receber o argumento muito tempo depois. E aí, proteção que eu não tenho como garantir, porque se eu peco, e mesmo se as pessoas pecam, não haverá proteção. Então, peraí. Vou esperar isso tudo para eventualmente receber na ponta, vamos dizer assim, o argumento dos mandamentos para falar o básico e depois sair. Quer dizer, para mim não teria tanto sentido. Então eu não admiti isso sem proteção espiritual. Mesmo na hipótese de curta duração. Então eu não concordo com isso daí, não. O que eu estou falando eu vou receber rapidamente o argumento dos mandamentos, também, mas considerando que haveria proteção em meio ao pecado. Considerando que, vamos dizer, obedecendo, vamos dizer, o normal que obedecia do Novo Testamento, eu conseguisse receber resposta rápida. Mas é que tá, se eu também cometesse um pecado a mais, também poderia variar toda a equação. Então, eu não concordo, eu não tenho certeza de que eu receberia essa proteção. Portanto, achei melhor não arriscar. Então, eu não vejo essa aceitação da questão de falar o básico como confissão, sem os outros raciocínios que eventualmente acompanham. Então, entre aspas, a minha aceitação
de que eu deveria falar de argumentos básicos dos mandamentos, não vem desacompanhada de vários outros pontos, vamos dizer assim. Então, não sei se vários, mas pelo menos alguns vários, talvez se você colocar ainda o aspecto do escândalo, não só o aspecto da proteção espiritual. Ou seja, eu teria que fazer outras avaliações de outras coisas para que eventualmente isso pudesse ser cabível, né? Tanto na hipótese de curta e mais ainda na hipótese de longa duração da recepção desse argumento específico. Então, fica esse complemento.